Que Deus, na sua graça maravilhosa, nos ajude a valorizar aquilo que realmente tem valor. Que nós não venhamos a sermos enganados para que, ao invés de valorizar a vida, passamos em valorizar a morte, pensando que é a vida. Que Ele nos ajude a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Se o inimigo das nossas almas mente todos os dias, então devemos também pregar a verdade todos os dias. Não é correto? É uma frase, não sei de quem, que chegou até aqui. Se o inimigo das nossas almas mente todos os dias, devemos pregar a verdade todos os dias. E com isso concorda as Escrituras. Quando Paulo estava instruindo Timóteo, ele falou sobre isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. A fidelidade e o zelo na pregação. Deve haver, sim, uma fidelidade para com a palavra de Deus e também um zelo para que as coisas saiam de acordo com o que Deus deseja. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 7, a seguir: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A oposição entre Cristo e Satanás, ela já estava predita, foi predita ali em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Então nós encontramos que existe esta oposição desde o livro do Gênesis. Está ali escrito. E Satanás, ele usou a própria lei justa de Deus como um instrumento para matar os pecadores. Deus usa suas leis para dar vida aos pecadores. E Satanás usa as próprias leis de Deus, que são justas, mas para, com ela, matar os pecadores, cativos ao temor da morte e da condenação. Portanto, nós pregamos a palavra de Deus, não para a condenação, mas para restauração, condenando o pecado na carne, para que a alma alcance a vida eterna. Assim é a pregação do Evangelho. Assim que Jesus instituiu seus apóstolos, não para matar, não para destruir e nem para condenar, mas para que a obediência
esteja implantada em nossos corações, porque o que causa a morte é justamente a transgressão da lei. E o homem, sem a graça de Jesus, sem a graça de Deus, ele se torna incapaz de alcançar o mérito das obras da lei, em primeiro lugar, porque a lei não pode redimir o homem nenhum, apenas mostrar o pecado. Então, a transgressão dela leva ao castigo, mas a obediência a ela leva à vida. Ela serviu como um aio até que Cristo viesse. Então, esta oposição entre Cristo e Satanás já estava ali desde o princípio. Então, ele usou a lei justa de Deus como um instrumento para a morte. Então, trouxe ao coração do homem a transgressão àquela lei que poderia lhe dar vida. Então, nós estamos vivendo também tempos em que o inimigo ele se levanta contra tudo aquilo que é verdade. Há sempre um debate, há sempre uma oposição. Você vê isso em todas as coisas, quase que no mundo, né? Na política, nos esportes e, às vezes, infelizmente, nos lares, onde deveria reinar a união. Ao receber em si mesmo o castigo reservado aos pecadores sob a lei, o que Cristo fez? Ele retirou os sustentáculos do plano de Satanás. Ele recebeu em si mesmo todo o castigo reservado aos pecadores, para que então pudesse aniquilar a condenação que todos os homens estavam nela. Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o que Satanás trouxe? A morte. E para se terminar a morte, tem que se destruir Satanás. Um dia, Satanás deixará de existir, porquanto ele será lançado, segundo as Escrituras, no lago de fogo. Às vezes as pessoas têm uma questão em relação ao sofrimento eterno, vida eterna. Não é o nosso assunto hoje, mas o fogo é eterno. A Bíblia diz que o fogo é eterno, e não que as pessoas vão queimar eternamente, viver eternamente naquele fogo eterno. Agora voltemos aqui. Satanás, ele foi destruído. Então vamos ler o verso 14 outra vez para chegarmos no 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então por que Cristo teve que participar para tomar a morte sobre si, para conquistar a morte e ressuscitar ao terceiro dia? Ele também se tornou participante, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, todos, nenhum homem poderia redimir-se a si mesmo, porque Jesus disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e torná-la a tomar. Então ele provou da morte.
semelhante a nós, semelhante aos homens. E o verso 15 diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Estão vendo? Sujeitos à escravidão por toda a vida, mas alcançou a libertação, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele se fez como nós, participou da morte para a conquistar, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Então ele provou o que eu provo. Ele provou o que você prova. Ele passou pelas coisas que eu tenho que passar, que nós passamos. Por isso ele é o sumo sacerdote, conforme Hebreus 4, que pode ser tocado pelo sentido das nossas enfermidades. Porque naquilo que ele padeceu, também ele pode se compadecer de nós. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se Cristo não tivesse vindo, se tornando-se semelhante a nós, para que nós pudéssemos alcançar a vida, todos nós estávamos simplesmente perdidos. Então, se o pecado, se a mentira é pronunciada, é ensinada todos os dias, então o que devem fazer os filhos de Deus? Pregar a verdade todos os dias. Pregar não quer dizer só através de palavras. Paulo chegou a falar que as mulheres poderiam ganhar, Pedro, ganhar suas mulheres sem palavras, não sei se Paulo ou Pedro, através de uma vida inspirada pelo Espírito Santo, cheia de virtudes, para que então ela seja aquela luz que ilumina. E cedo ou tarde se percebe realmente ela estava correta. É desta forma, meus irmãos. Então nós estamos vivendo não agora mais para o mundo, para praticar as coisas do mundo, porque nós já estamos em Cristo. É isso que João também está nos mostrando. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Sempre houve esta oposição. Desde o princípio, Satanás se opõe a tudo aquilo que é verdade, mas a verdade também se opõe sobre tudo aquilo que é mentira. E a mentira, ela é combatida, ela deve ser. Por isso que o cristão, ao receber Cristo, você só é cristão realmente quando você recebe Cristo, que quer dizer a unção, o Espírito Santo. Quando você recebe esse Espírito Santo, automaticamente você é uma oposição ao inferno. É uma oposição à mentira.
é uma oposição ao engano, e todos os dias o seu comportamento é uma oposição à mentira. Você é sempre verdadeiro, você é sempre verdadeira, porque você não pode ser verdade hoje e mentira amanhã, verdade depois. Você é a verdade. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo era Cristo hoje, amanhã, depois, em todo o tempo. Ele permanece sendo a verdade. Ele não é que ele foi, que ele será. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o seu comportamento ele é diário. Não é apenas na igreja, não é apenas em alguns lugares. Então, quando Paulo escreve a Timóteo capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta que quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então você, com seu comportamento, incomoda as pessoas, seu comportamento verdadeiro, justo, pio, honesto. Você está mostrando a verdade para as pessoas com seu porte, mulheres, homens, crianças, adolescentes e jovens. Então você é esta luz que está brilhando hoje. Você tem que reconhecer isto, que você é a luz, é o sal. Aonde? Dentro de casa, dentro da igreja? Não, na faculdade, no trabalho, no passeio, onde você for. E Deus te abençoe, Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos brilhar sempre vez mais, brilhando, brilhando sempre por Jesus. Amém.